Queridos amigos, caros internautas, o nosso terno abraço, bem verde da Amazônia. A questão 775 de O Livro dos Espíritos propõe: que efeito teria para a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família? A resposta: uma recrudescência do egoísmo. Essa proposição que os Espíritos trouxeram a Allan Kardec faz-nos meditar na importância dos dias que passamos, quando parece que a família já era. Dentro de uma conformação como estamos vivendo, os desafios familiares se tornam de tal modo volumosos que há uma impressão de que o mundo está de cabeça para baixo e a família anda mal frequentada na sua intimidade. Efetivamente, quando damos-nos conta de que a família é o reencontro de espíritos que trazem laços afetivos anteriores e conflitos de outrora, nós vamos, aos poucos, sobre um olhar da espiritualidade superior, incluindo a dimensão espiritual, poder avaliar com mais propriedade esse ninho que às vezes se transforma num espinheiro em que nós nos movimentamos. E o pensamento espírita vem ao nosso encontro numa medida certa para graduar o ensejo de podermos dar o nosso melhor contributo e recebermos dos outros aquilo que cada um é capaz ou pode dar, ou deseja dar, ressignificando esses conteúdos a fim de fazer uma interação mais produtiva, mais amistosa, mais evolutiva, mais transcendente. Temos no nosso cotidiano, desde a conformação da conjugalidade, que haveremos de abordar à noite ou na tarde para a noite, até as entranhas das relações entre todos os membros da família, a oportunidade de encontrar o nosso lugar certo dentro da família. E darmos-nos conta de que essa família, ela está estruturada numa perspectiva de perfeição cósmica, muito embora ela não seja perfeita. Mas é a melhor família que está estruturada a serviço da evolução de cada um e de todos. Uma boa família é aquela que consegue compreender que as leis que comandam a evolução se estabelecem intrinsecamente na sua intimidade quando propõe uma dinâmica de união entre os seus membros, falando-nos do amai-vos, e quando ressalta a necessidade de cada um amar a si mesmo e respeitar o outro, amando o outro, dando ensejo para que cada um possa fazer o seu movimento evolutivo. A família tem, como que, quase essa ambiguidade de juntar e de permitir que cada membro tenha a sua performance individual. Logo, são duas leis, uma que chama para dentro, união, e uma outra que chama para fora, diferenciação dos seus membros. Uma boa família é aquela que assegura aos filhos o seu desenvolvimento psicoemocional, o seu desenvolvimento espiritual, o seu desenvolvimento afetivo, para que aquele membro possa se emancipar e replicar aquela família para outras famílias. Essa perspectiva sugere, portanto, que o nosso investimento para o nosso filho não é para nós, é para ele. Essa relação, portanto, é uma relação que impulsiona cada membro da família
a que se possa constituir como um indivíduo capaz de poder garantir a sua cidadania, ir além dela, assegurando o homem bom, o homem justo, o homem belo, o homem de bem, e poder refazer aquele núcleo de origem novo, com um novo núcleo igualmente fecundo, exportando, portanto, as características que recebeu do lar. E agora ele é capaz de, como uma semente que se multiplica em alguns frutos, replicar esses frutos para florescer e reflorestar o mundo, consolidando uma nova ordem social global. Então, essa força que impulsiona dotarmos cada membro da família como sendo um ser único, singular, no seu desenvolvimento, ela como que se contrapõe a uma outra que diz: família, temos que estar juntos. E não há coisa mais implicada e mais intricada e mais desafiadora do que estar juntos em regime de harmonia, unidos. Por certo, esse é o nosso ideal. É uma utopia para alguns, uma realidade para outros. Como manter uma família unida? Existe a família que se consegue consolidar como um núcleo uno. Existe uma família que consegue agregar os seus membros e cimentar as relações e fazer dela um lar, de modo tal em que este lar possa expressar um amor grupal, naquele núcleo pequeno, onde os seus membros se relacionam saudavelmente. Alguns, se não a maioria, diz que não, que família é coisa complicada. Ela por si mesma já é um desafio. E manter a harmonia em família é uma utopia, é uma miragem que nós não alcançamos. É que temos uma percepção de família idealizada, ou seja, uma família que não existe. Uma família que não faz parte de um planeta de provas e expiações. Mas à luz da doutrina espírita, conseguimos visualizar o que é que se propõe à família? Qual é o seu propósito? O seu propósito é estabelecer a emancipação dos seus membros no seu desenvolvimento individual evolutivo de aperfeiçoamento e, grupalmente, manter uma relação de interação, de unidade, de união capaz de exercer esse amai-vos uns aos outros no circuito familiar, estabelecendo aí toda uma competência, todo o talento, todas as qualidades e atributos que nós precisamos para podermos sermos nós mesmos individualmente. Não é um jogo de palavras. Eu só sou eu quando eu sou com você. Se você não me permitir ser eu não conseguirei ser eu. Eu só me afirmo contigo porque você é o meu espelho. E como meu espelho, você me dá uma oportunidade de que eu me veja. E em me vendo, eu posso aformosear a minha alma. E a família é uma sala de espelhos que, para onde a gente olha, a gente tem a possibilidade de se ver. Olha para o pai, para a mãe, para o irmão, para o neto, para o avô, e tem a possibilidade de se enxergar. E em se enxergando, pode fazer, esculpir o espírito, pode propor uma nova performance, pode ir conseguindo dar novos contornos à alma, que é o objetivo da nossa reencarnação, a evolução. Então, a família é como a minha mão, juntos, mas cada um sendo um. Ninguém é igual a ninguém. E é bom que seja diferente, porque em sendo diferente, nós podemos aprender um com os outros. E em sendo diferente, eu posso me ver sob uma ótica outra que não a minha própria. Eu posso ver-me no espelho familiar e poder me entrever e dar conta de mim mesmo, fazendo o meu processo de evolução inevitável. Se a família é só união, ela fica assim, encalacrada, seus membros ficam infantilizados, castrados, os seus membros não conseguem assumir a sua própria dignidade, a sua própria autonomia. Raramente eles conseguem constituir famílias saudáveis quando saem para formar novos núcleos familiares na posição de filhos que cresceram. Eles estão infantilizados, eles estão bloqueados dos seus potenciais. É uma família que preconiza uma união, mas que não é uma união, é uma ditadura familiar.
É um movimento de aprisionamento, há uma sufocação dos indivíduos. Por outro lado, se um membro familiar, ele não observa a lei que preconiza a união e observa apenas a necessidade de ele ir para ser ele funciona assim, como um indivíduo que se despenca da família e se transforma num ser individualista, egoísta, porque houve o afrouxamento dos laços familiares e é cada um por si, Deus por todos. Ele consegue ser ele, mas só Deus sabe que sociedade ele está atropelando. Egoisticamente ele sofre, e às vezes nem se dá conta, e vai constituir novos núcleos familiares igualmente atrapalhados. Então a família é um equilíbrio, juntos, mas cada um sendo um. E no momento próprio, a ave que alcançou a sua maturidade, começa em torno dos galhos, em torno do ninho, a fazer os seus saltos, para depois voar, a fim de compor o seu acasalamento e formar o seu outro ninho, replicando a ordem familiar de origem e multiplicando bênçãos. Se essa conformação é assim, juntos, mas cada um é um. Amamo-nos, mas cada um ama-se a si mesmo e respeita o outro amando o outro. Essa dinâmica, portanto, nós configuramos do ponto de vista familiar como sendo a união familiar que respeita a diferenciação dos seus membros. O esposo pode ser ele, a esposa pode ser ela, o filho pode ser ele, porque cada espírito é único. Deus não nos criou em série, Ele nos fez em edição própria, singular. Somos edição única. Somos seus filhos, mas somos todos diferentes. E isso é que dá a beleza a uma família como a um jardim, com multiplicadas flores, diversos coloridos, de diversos designs, dá ao jardim canto e beleza. Então uma família, ela vai se tornando cada vez mais admirável quando nós conseguimos exercer essa relação de cumplicidade familiar, de solidariedade um com os outros, mas de respeito que cada um possa ser como cada um pode e deve ser. Natural que no processo educativo, o pai tem as diretrizes das leis divinas para educar os seus filhos no processo de aperfeiçoamento, facultando que cada um vá se refazendo e se construindo desde pequeno, até que quando chegue adulto e possa se emancipar, o faça com todo o ganho que a educação assegurou por conta dos seus tutores, dos seus pais, que observando as leis de amor, trataram de cuidar dos seus filhos, mediante a educação cultuada de uma forma contínua, primorosa, com esforço. É nessa perspectiva que quando a criança é criança, os pais, adultos, detêm um profundo comando sobre as crianças. Quem manda nas crianças são os pais, não são as crianças que mandam nos pais, como ainda hoje nós temos observado nesses dias em que a família anda meio atormentada. Essa família moderna. A criança, ela precisa ser conduzida pelos pais. Mas se ela não quer escovar o dente, o pai diz, você quer escovar o dente, meu filhinho, agora ou não quer? Só depois? Então só depois. E aí quando vê, o filho já está dizendo para o pai, olha, você não escova o dente também. E o pai está deixando de escovar o dente, porque é o filho que já está mandando do pai. A hora de escovar o dente é de escovar o dente. Ah, não é a hora de escovar o dente. Não, depois não, é agora. Nós temos uma rotina. É o pai e a mãe que, respeitando aquele espírito e respeitando a sua função, estabelece o processo de educação, mantendo a autoridade sobre o seu filho. E vai conduzindo na formação da sua personalidade. O filho que é o tirânico do passado, que foi o pai do seu pai hoje, da sua mãe hoje, agora vem na posição de filho para ser reeducado, porque foi mau pai, e agora como filho vai aprender como é que ser gente, e deve encontrar nos pais mãos seguras, firmes, não violentas, mas firmes, que na flexibilidade não abram mão da sua função de ser pai e ser mãe. A criança pode escolher sim, se ela quer esse brinquedo ou aquele brinquedo, mas ela não pode escolher se ela quer escovar o dente ou não quer escovar o dente. Se ela quer ir para a escola ou não quer ir para a escola.
Ah, está chovendo hoje. O pai, a mãe observam. E o filho diz, está chovendo, eu vou gripar, eu não vou. Criança de 6 anos, de 7 anos, é danada para fazer isso. Outro dia eu vi umzinho em casa, de 6 anos. A criança começava a querer vomitar e disse, está mentindo. Que é exatamente o que ele faz em casa. Ele começa a fazer que vai vomitar para deixar a mãe deixar ele em paz, para ele não fazer o que a mãe quer que ele faça. Quantos filhos nossos têm dor de cabeça? E a gente já sabe que é uma dor de cabeça circunstancial, cujo medicamento é, então você não vai hoje para a escola. Eles são inteligentes, eles são vivazes, eles sabem como controlam os seus pais. E os pais, sobretudo se moram com os avós, que normalmente somos abestalhados, os avós, aí é aquela dificuldade, deixa o bichinho vai ter pneumonia, não vai ter nem gripe, vai ter pneumonia, vai ter dengue. Poxa, mas a chuva não causa dengue, ela só indiretamente, que o Aedes aegypti depois pode fazer a festa. Mas a chuva em si não causa dengue, ela quando cai do céu. Mas os avós, e os pais afrouxam e a criança já sabe que um dia ela vai ter dor de barriga, outro dia ela vai ter dor de cabeça, outro dia ela vai ter dor de dente, nem tem dente às vezes. Ela está dizendo que está com dente aqui atrás e não tem dente aqui atrás. A idade dela ainda não lhe conferiu isso, mas ela viu alguém apresentar essa estratégia. São espíritos multimilenares, mais inteligentes que os seus pais. Reencarnaram para serem mais dóceis, menos difíceis ao processo educativo. Se os pais não mantêm firmeza, acabou a educação, essa família vai ficar esfacelada. Mas se o pai mantém a rotina e conduz os filhos, ele está nessa direção de manter a família unida e os seus membros na sua individualidade. Respeita a individualidade de cada filho, mas o norteamento geral da educação está posto. E o filho, mais tarde, quando crescer, vai fazer do jeito que ele quiser fazer. Mas os pais, nós enquanto pais, fizemos o que tinha que fazer no momento certo, na hora certa, assumindo a nossa competência. É nesse vão que nós vamos perceber o quanto o Espiritismo é fecundo. Porque a autoridade deve ser dos pais. São os pais que mandam nos filhos, mandam nos adolescentes. E como dizia minha mãe, vocês podem ficar barbados. Nunca deixarão de ser meus filhos. Quando a gente queria se rebarbar, ela querendo dizer, a autoridade de mãe sou eu. E eu mexia com ela. Ela dizia assim, você sabe o que pode acontecer? Aí eu olhava para ela e dizia, o quê? Desafiava, mas do outro lado da mesa. Ela olhava assim para mim e eu não ia além do limite, porque senão sobrava alguns dividendos e juros pelo desrespeito. Eu inteligentemente sabia até onde eu ia, porque havia limite posto pela mãe e pelo pai. Pai e mãe que não coloca limite para o filho, está perdido. O limite não é um trilho, é uma trilha. Ele tem flexibilidade. É lógico que ela não vai mandar o filho para a escola, se o filho está tossindo, está com infecção pulmonar, ela não vai mandar para a escola. Não, você vai para a escola e vai morrer estudando. Não, não vai. Não, hoje você não vai porque você está com infecção pulmonar, está doente, está tomando remédio, não vai. E às vezes a criança quer ir, porque está o colega lá e ela quer ir. Ao contrário, e o pai disse, não, hoje você não pode. Então o pai e a mãe diziam sim e diziam não. E o livre-arbítrio que a criança apresenta, porque o espírito detém livre-arbítrio desde que está no útero, ele vai manifestando gradualmente à medida que a liberdade vai lhe sendo concedida, na proporção em que ele vai assimilando os preceitos, os princípios e os valores que os pais vão lhes esculpindo pela educação. É nesse vão da nossa caminhada que nós vamos perceber o quanto o Espiritismo é formoso, trazendo a dimensão do espírito para a família. E nós já não olhamos um filho simplesmente como alguém que nasceu, é alguém que renasceu. E às vezes veio do umbral, é umbralino mesmo. Eu vi, essa semana que passou, uma entidade que reencarnou em casa, superiora naturalmente, chama-se Noah, é o meu neto, ele tem 6 anos. Ele na mesa, porque eu lhe disse algo que lhe contrariou, ele disse, quando eu crescer e tiver a minha Ferrari, eu vou passar por cima de ti. Você veja que ele é um espírito franciscano. Ele não vai ter uma motocicleta, uma bicicleta, um carro, ele vai ter uma Ferrari. Só faltou dizer que era vermelha para ficar a clássica. E eu olhei para ele e disse, você passa por cima de mim, mas eu venho puxar o seu cabelo. Puxar o cabelo é porque uma das vezes
eu não bato, eu só aperto. Uma das vezes ele extrapolou todas as medidas, e eu fui pegá-lo pelo braço, e escapou o braço, e ficou só o cabelo. Eu peguei ele pelo cabelo, puxei ele assim, quando ele tinha 5 anos, segurei ele pelo cabelo, sem machucar naturalmente, mas só segurando, para ele não fugir. E disse, você me respeite, eu sou seu avô. Aí eu incorporei Bezerra de Menezes, da Silva, não é o Bezerra de Menezes comum, é o Bezerra de Menezes Cavalcante, não, era o da Silva, Bezerra de Menezes da Silva. E enquadrei o danado. Ele me olhou, ele nunca tinha visto eu ter uma atitude de firmeza nesse limite. Passado dias, quando fui chamar a atenção dele, ele disse, tu vem me puxar o cabelo? Eu disse, não, mas se precisar eu puxo a cabeça, puxo o braço, porque ele é muito levado da breca. E aí, teimoso, tirânico, pequenininho, mas parece que é gente. E aí nesse dia ele disse isso, e eu disse, você passa por cima de mim, eu venho puxar seu cabelo. Ele disse, tu já é espírito, a tua mão passa por dentro de mim. 6 anos. Doutrina espírita no processo educativo. Ele já sabe que existe vida após a morte. Ele já sabe que o espírito passa, porque ele vê espírito, diversas vezes ele já fez menção aos espíritos. E a gente vai tratando no processo educativo, espiritualizando a família à luz do pensamento espírita. Aí eu olhei para ele, eu não ia perder essa parada naturalmente. Eu disse, tudo bem, eu não pego você, mas eu incorporo na tua tia Tami, que estava sentado na mesa do lado, e vou e puxo teu cabelo. Aí ele olhou para ela, levantou da cadeirinha dele, veio no meu ouvido, disse, segredo, vou. Aí eu abaixei, ele pegou-me e disse assim, se ela fizer uma tolice, tu pega ela, né? Olha a compreensão do transe mediúnico, de que se ela fizer uma tolice, eu consigo pegar ela, eu pegando ela, eu pego ele. Aí eu disse, é isso mesmo, muito bem, ainda bem que você sabe isso, e consolidei o processo da informação. Mas vejam, essa é a cultura do lar, onde nós vamos lidando com essas ocorrências no cotidiano, porque a educação não se faz, senta aí meu filho, eu vou lhe ensinar como é ser bom filho, não. A gente ensina o bom filho no processo do cotidiano, fazendo com que eles se apercebam da dinâmica e possam cultuar e cultivar a assimilação dos princípios mediante as intervenções adequadas que vão se dando em tempo certo. E assim, todas as demandas que surgem, o processo do cuidado com os filhos vai favorecendo, para que o seu psiquismo possa ir se reestruturando, porque é isso que nós reencarnamos. Como diria o benfeitor a Segismundo, Segismundo, pense em ser criança para poder aprender a ser homem. É para isso que nós nos reencarnamos. Em sendo criança, as mãos dos oleiros, que são dos pais, esculpem uma formatação que nos dá a oportunidade de formatar uma nova personalidade superior à anterior. Essa é a missão da educação, à luz do pensamento espírita, que está para além da educação informativa, da educação intelectual, da educação moral, que fale apenas das conveniências sociais, das regras sociais. É a educação moral que esculpe virtudes. Mas, para esculpir virtudes, eu preciso vivê-las, exercitá-las. E é isso que faz do lar, numa perspectiva espiritista, na dinâmica da educação, uma via de mão dupla. Porque eu educo você me educando. Eu dou para você me vendo. Como o pai que, depois de casado, tendo um filho pequeno, encontrou o amigo na esquina e o amigo disse, que tal, como é que está a vida? Disse, está horrível, não tenho tempo mais para mim. Mas como assim? Não, eu preciso toda hora estar fazendo as coisas para o meu filho, eu preciso levar na escola, na creche, eu preciso depois ir no supermercado que a minha esposa me pede, eu preciso às vezes ter que dar banho nele, preciso trocar roupa, então não tenho mais tempo para mim. E o companheiro olhou, a criança ainda era pequena, naturalmente, o companheiro estava cansado, estressado. Passado alguns anos ele encontrou o amigo sorrindo, feliz, disse, e que tal? Ele disse, tudo bem, e o lar? Tudo bem. Aí ele pensou, e separou. E ele disse, separastes? Depois de pensar, ele disse, não, que isso? Mas o que foi que aconteceu? Não, porque antes, quando eu ia levar o meu filho para a creche, eu achava que o tempo era do meu filho, o tempo não era meu. Quando eu ia dar banho no meu filho, eu achava que o tempo era do meu filho, para eu dar banho nele, não era meu.
Quando eu ia ao supermercado, quando a esposa me pedia, eu achava que o tempo não era meu, era da minha esposa que estava me pedindo para ir no supermercado. E eu passei a inverter isso. Agora isso tudo é o meu tempo, que eu compartilho com meu filho levando à escola, que eu compartilho com a minha esposa indo ao supermercado, que eu compartilho com o meu filho dando banho. Então tudo que eu faço não é o tempo do outro, é o meu tempo, que eu abro para partilhar com aqueles que eu amo. Então agora eu tenho todo o tempo do mundo. Vejo que é uma inversão de análise e me faz me apropriar de mim mesmo num movimento de autodomínio, de autoconsciência, e me faz ter uma intervenção mais adequada e mais fecunda na dinâmica do cotidiano familiar. É assim que o Espiritismo, trazendo-nos os esclarecimentos em função dos seus princípios, eu vou ressignificando a leitura familiar e vou entendendo as dinâmicas que se estabelecem e vou aproveitando essas dinâmicas que se revelam muitas vezes conflituosas, porque afetos e desafetos se reencontram, e eu vou podendo fazer disso a minha oportunidade de avanço, de crescimento, através de um novo olhar que não me desapropria de mim mesmo, ao contrário, me delega a possibilidade de eu ser o gestor do meu tempo e naquela família fazer uso da minha função que me compete, se é como pai, manter a autoridade sem autoritarismo, manter uma autoridade flexível sem a permissividade, manter a minha relação com meu parceiro, dentro de uma ordem que possa suscitar uma conjugalidade evolutiva e não degenerante. Eu vou aos poucos compreendendo que no lar cada espírito é um, e mesmo que sejam gêmeos, eles são diferentes. Ainda que sejam gêmeos idênticos, tenham a mesma cara, eles são diferentes, porque são espíritos diferentes. E eu vou entendendo as contradições, as afinidades, as aversões. A afinidade que nós tentamos negar, porque se lhe pergunta, por exemplo, para você, se você ama os filhos iguais, o que é que você responde como pai e como mãe? Se um filho pergunta para você, todos são iguais, meu filho, com a cara mais deslavada. Porque está na cara que você dá mais atenção para um ou para outro, que você às vezes tropeça e é injusto com um ou com o outro. Então é uma relação muito difícil estabelecer, enquanto pais com os filhos, uma relação de equanimidade. Equanimidade, eu me coloco para os filhos dentro de um princípio de justiça, de direitos e deveres comum. Isso é de bom tom para um pai e para uma mãe. Isso, se observado, é profundamente saudável para a família. Mas isso não implica que eu não tenha mais afinidade com alguém, com um dos membros da família. Isso não deprecia a minha relação de equanimidade. Só se entendo mais afinidade, eu trago uma camisa do jogo de futebol do meu clube para aquele filho e não trago para o outro. Eu abraço mais esse e trato com uma deferência diferente do outro. Se é no campo da alimentação, eu trago os melhores alimentos, ofereço os melhores alimentos, ou os melhores brinquedos para esse e não para o outro, aí não há equanimidade. Mas isso não implica que, em sendo equânime, eu tenha maior sintonia com um, e essa afinidade se revele no cotidiano sem que comprometa a justiça da distribuição equitativa dos direitos e deveres. Eu vivi essa experiência no lar, que eu gosto de compartilhar. Meu pai, minha mãe sempre muito equânime. O meu pai queria ser, mas não conseguia. Dizia que amava todos os filhos iguais. Mas tinha um filhozinho, que era o antes de mim, o terceiro, chamado Eduardo, que ele tinha, era o quindim dele, ele tinha um xodó. E curiosamente, o Eduardo tinha um xodó por ele. Então, todas as vezes que ele vinha fazer uma intervenção, o Eduardo era excludente se a intervenção era de castigo, se era cerceadora, se era disciplinadora. E o meu pai nunca teve a mão leve. Ele já reencarnou com uma deficiência de um lado, o lado direito, nascença. Mas a mão esquerda dele era pesada. E ele não poupava, onde pegasse, pegava. Não havia ainda a lei da palmada. E ele mandava brasa. Mas o Eduardo, coitadinho, não recebia um afago como eu recebia. Paf! E os outros? Então a coisa era de tal ordem escrachada, e era injusto, que nós, os irmãos, fizemos um motim
E dissemos para ele que era injusto, que nós éramos os filhos de latão e o Eduardo era o filhinho de ouro. Ele negava, mas era verdade. E lá pelas tantas ele mesmo começou a se confundir. Não, não é o de ouro. Aí, o senhor está dizendo de ouro? Eu disse, não, é que vocês dizem que é o de ouro. Com mais idade a gente tem dificuldade de segurar o inconsciente. E o Eduardo era assim. Então, aos poucos, aquilo que gerava em nós um princípio de revolta surda, foi sendo silenciado pela percepção do Espiritismo. Fomos dando conta de que havia uma afinidade entre ele e o Eduardo. E de que ele não conseguia fazer uma gestão sem equanimidade, assegurando a sintonia de proximidade com o Eduardo. Ele não conseguia, portanto, ser justo. Ele queria ser, mas não conseguia. Diferentemente da minha mãe, que sempre foi uma pessoa que conseguiu segurar essa onda muito bem. Até hoje eu digo que eu sou filho amado, mas todo mundo diz também. Não, chegou o filho mais querido, eu chego em casa dizendo assim. Mas ela não dá bronca, não dá mole para ninguém. Ela não... Então, mas o papai não, o papai estava na cara. Então, aos poucos eu fui me dando conta de que isso era acirrado porque eu tinha uma encrenca com ele. Ele tinha um olhar para mim e para 2 outros irmãos, nós éramos 8, para 2 outros irmãos, diferenciado para menos, Eduardo era para mais. Então, é como se nós fôssemos de latão e ainda enferrujados. Havia uma certa perseguição. E num dia, eu fui refazendo a minha conceituação, fui me revendo, deixando de culpabilizá-lo e ver qual é a minha cota, o que é que aquilo significava. E um dia botei as minhas mãos nos ombros dele e disse assim, ei, velho, nós inimigos agora, amigos, irmãos, né? Ele me olhou e disse, éramos inimigos? Quer dizer, ele batia... Quem bate não se lembra, mas quem recebe que nunca esquece, né? Eu digo, éramos, mas agora na ração, meu irmão, ele era completamente alheio àquela invasão de direitos na relação pai e filhos. Mas eu fui podendo perceber que o Eduardo, para com ele, tinha muito mais tolerância que eu, que era espírita, atuante, frequentava o centro espírita, rezava, dava passe, corria, falava. E o Eduardo não, o Eduardo era, vai ter uma palestra, ele ia, às vezes não ia, e assim... Evangelho lá uma vez ou outra. Quer dizer, o Eduardo era assim, um espírita genérico. Eu era espírita de marca. Mas o Eduardo tinha uma chegada no meu pai melhor do que eu. Então eu ficava com inveja do Eduardo. Eu digo, mas como é que ele consegue ser com o papai assim? Tinha paciência, brincava com o papai e levava o papai. E eu era durão, sempre fui durão com ele. À medida que eu fui crescendo, vai se invertendo as posições. Eu fui ficando meio pai, né? Só para vocês verem uns lances. Uma das vezes, já idoso, se servindo, e ele foi botando comida, e o prato foi ficando assim. Aí eu disse, papai, olha o tamanho do seu prato. Ele disse, e o que tem? Eu disse, o senhor morre pela boca. Ele pegou e disse, mas morro de barriga cheia. E saiu para fazer alpinismo, porque ele não ia comer, ele ia fazer alpinismo, ia escalar aquela montanha. E a pegada foi dura. Mas eu não me dei conta que a minha mãe estava bem atrás. E aí eu fui me servir, era paca ou tucupi. Tucupi é um ingrediente fundamentalmente divino, que ao lado do açaí compõe as melhores inspirações do divino quando criou a terra. Estão no Pará. Está patenteado, tá? Então eu comecei a me servir de paca, comecei a colocar o tucupi e disse, tudo no tucupi fica bom. Aí ela pegou, se aproximou por trás do meu ombro e disse, meu filho, eu acho que vou colocar o seu pai no tucupi. Para ficar mais palatável. E quando ele foi, o meu pai, aos 92 anos internado, hospitalizado, finalizando a sua existência, e quando se percebeu que efetivamente era um processo de escuridão, porque ele ia desencarnar, fez-se a luz. Quando nós fomos visitá-lo. Agora, tinha um filho que não ia visitar ele. Adivinha quem era? O Eduardo. Com medo de dizer adeus. Eu, quando fui todo formoso, cumpri a minha obrigação de dever, de espírita, de grife, cheguei na UTI, ele estava na UTI, naturalmente. Quando eu cheguei, vocês sabem qual foi a primeira frase que ele disse? Cadê o Eduardo? Mas eu já estava vacinado, já estava imunizado, já estava terapeutizado. Telefonei para o Eduardo, disse, Eduardo, o velho está te procurando, cara, como é, tu vem ou não vem? Ele não ia.
E ele não ia porque não fosse distante, não, porque ele é anestesista, ele é rato de hospital. Então precisou o filho dele, portanto o neto do meu pai, vir do Rio Grande do Sul, emparedar o próprio pai e dizer: como é, pai? Tu não vai ver teu velho? Teu velho está para desencarnar, tu não vai ver? Aí ele foi que meio forçado. É o amor nas expressões de encanto e beleza. É a sintonia que nos une e que nós não devemos sufocar e sonegar, negar, maltratar, estabelecer relações de cerceamento dessa manifestação. Porque todo o amor que comparece em família, ele é bendição, ele é luz, ele é energia vigorosa que se esparge. Ele só não pode vir em detrimento de alguém. Se for pai e mãe, nós não podemos fazer da nossa relação de equanimidade filhos preferidos. Nós temos filhos que nós sintonizamos com ele, mas não filhos que nós preferimos. E em detrimento dos preteridos, a gente estabelece relações desiguais e que marcam os filhos profundamente no processo do desenvolvimento psicológico, emocional, afetivo. É nesse vão que nós vamos perceber que o desafio da convivência familiar nos suscita que possamos olhar a família como esse grande espaço laboratorial através do qual nós vamos refazendo caminhos internos, emoções que comparecem e que emergem, suscitando-nos comportamentos novos, na superação do homem velho pelo homem novo, que apresenta uma nova atitude diante da vida. E o lar, ele vai nos oportunizando isso, na medida em que, na posição de pai e de mãe, e investido dessa autoridade, sem nenhuma preocupação de que essa posição, ela está investida de um poder, ela tem poder, e esse poder é saudável, ele é bom porque ele necessariamente não precisa ser despótico, e ele precisa ser exercido na relação com os filhos, estabelecendo regras, e essas regras precisam estar claras. Esses limites precisam estar muito nítidos. Uma família que tem essa performance, ela o tem porque os limites dentro de casa, estabelecido pelo processo da convivência, são visíveis. Porque se a família é assim ou assim, nós vamos ter famílias cujas leis que regem o circuito familiar, porque eu não sei se vocês sabem, a família é regida por leis. Elas não estão escritas, mas elas estão íncitas e são construídas na convivência. Seu pai, sua mãe já pode ter desencarnado, mas até hoje você está observando as leis que eles estabeleceram para você. Então, o lar, ele é regido por leis orais, que são verbalizadas e são documentadas pelas atitudes e vão ficando inseridas no contexto familiar, a despeito de não serem escritas. Mas essas leis, elas precisam ser atualizadas à medida que as crianças crescem. Porque educar uma criança de 2 anos, de 8, de 18, e lidar com um filho de 28 anos, são processos inteiramente diferentes. Porque cada etapa de vida, o espírito já avançou determinadas etapas interiores, valendo-se da maturidade biológica, emocional, e ele se coloca com os pais de uma forma diferente. É por isso que a primeira infância é a mais importante no processo da educação, seguida da segunda infância. E depois, quando o vaso começa a ficar endurecido, é a adolescência. E na idade adulta, já é o filho que cristalizou-se. E diz o Espírito Emmanuel, só as duras provas serão capazes de refazer aquilo que não foi feito lá na infância e não foi refinado na adolescência. Pais de adolescente não significa dizer que tenham competência igual aos pais de crianças. Às vezes a gente é um bom pai de primeira infância, mas não sabe ser um pai de adolescente. Às vezes a gente não sabe ser um bom pai dos primeiros anos de vida, dos 2, 3 primeiros anos de vida. A gente, no entanto, tem uma boa competência enquanto na adolescência. Nós aprendemos muito a lidar com o adolescente. E essas etapas, elas precisam ser atualizadas no cotidiano. E essa atualização das regras, dessas normativas de funcionamento, elas precisam ser feitas pelos pais, que vão atualizando a imagem dos filhos, e os filhos, que vão atualizando a imagem dos pais à medida que crescem.
Porque há muitos de nós que estamos aqui, adultos, que ainda enxergamos os nossos pais como se fôssemos crianças. E os nossos pais fossem aquela figura que nos marcou profundamente na nossa história infantil. E a nossa relação com ele fica meio atrapalhada. Eles nos chamam de crianças. Os meninos chegaram. Os meninos, eu de 40, de 50. E os meninos lidam com os pais como se fossem meninos. Os pais estão cegos, limitações auditivas, às vezes estão com problemas mentais, dizem coisas atrapalhadas e o filho obedece porque o pai é o pai. Não, ele está doente, ele precisa agora de apoio, ele está mais para filho do que para pai na sua senilidade. Ele precisa de você para que você possa cuidar dele. Mas se você não atualizou a imagem do pai, você corre o risco de perder o vão de uma boa interação. Por isso, essas normas vão sendo atualizadas, precisam estar muito claras, essas regras, e elas vão sendo ajustadas à medida que os filhos vão crescendo. A adolescência é uma etapa inteiramente sui generis, e é muito difícil lidar com a adolescência, porque é um parto que sai de 10 a 20 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, com a pré-adolescência aos 8, após a adolescência ainda aos 23, 24 anos, que é quando o filho ganha a independência psicoemocional e espiritual e pode voar para compor a sua nova família. Esse período é um período de transição. O espírito, ora se comporta como criança, ora ele quer se comportar como um adulto e mais maduro, e ora ele revela-se que ele é um adolescente nessa flutuação. Lidar com um adolescente é profundamente desafiador para os pais. Porque a pegada não pode ser tão forte como era na infância, mas não pode ser tão laça, difusa, solta, como se faz com um adulto, porque ele ainda não é adulto. Se você larga a mão, o adolescente se perde. É uma ave que voa do ninho antes do tempo, cai no chão e os predadores comem. Então segura-se o adolescente. Mas não se segura demais como uma pipa, porque se segura demais a pipa não voa, você tem que soltar a linha. Mas você só solta a linha quando tem vento, quando tem maturidade. Se não tem maturidade, você segura, puxa um pouco a liberdade dele, a fim de que ele possa ganhar o vento da maturidade para que você solte. E essa liberdade acompanhada da responsabilidade faz com que você vá soltando a linha e o filho vai vencendo a etapa da consolidação do seu caráter e modela, por fim, um adulto na sua autonomia, na sua independentização e consegue fazer o seu grande voo para multiplicar bênçãos na construção de novos lares. Uma boa família é aquela que esculpe no lar recursos que fazem com que o ser se movimente de uma forma adequada, respeitando não apenas as demandas de calorias, da ração alimentar. Há pais que são fissurados na limpeza, na alimentação. Só falta pegar o bebê e botar dentro da panela quente para fazer o processo da higienização. De tão neuróticos que são. São criteriosos. Hoje em dia criou-se já a mania, e é uma neurose que também se estabeleceu, porque vai para o exagero, do glúten e da lactose. E com pressa, nós logo consultamos o nutricionista, o nutrólogo, além do neonatologista e do pediatra, para equipararmos a ração alimentar, a alimentação adequadamente. Fazemos uma jornada de trabalho a mais para colocá-lo numa boa escola. Fazemos um esforço para além do plano de saúde para consultar um médico que não pertence ao plano, mas que é o melhor pediatra, para dar o melhor atendimento de saúde. Mas esquecemos que tudo isso, no vão dos nossos movimentos, cria um vácuo. Porque o tempo que eu gasto para multiplicar esforços e buscar recursos para prover as necessidades físicas, intelectuais e de saúde do meu filho, elas conspiram com uma necessidade que é subjetiva, que eu não valorizo, que é colocá-lo no colo, que é ter tempo para brincar com ele. Pai que não brinca com filho, briga com filho. Nós precisamos ter tempo para estar com os filhos. O valor que nós temos para o nosso filho é quando nós estamos com ele numa relação profunda de coabitação lúdica. Porque a linguagem mais acessível para a criança,
A metodologia mais apropriada para a criança, independente da abordagem pedagógica, acadêmica proposta, é a da ludicidade, através da qual você ganha espaço no interior do seu filho e pode, mediante este amor lúdico, ou dessa ludicidade que abre espaço para a amorosidade, estabelecer o seu lugar no coração do filho e trazer o seu filho para um bom lugar no seu coração. Ter bons olhos, portanto, para essa subjetividade que é a emocionalidade, que é de poder ir ao filho, com o filho à escola, deixá-lo, buscá-lo, de poder vê-lo jogar, nadar. Ele, coitado, é o último da natação, quase que se afoga, mas você está lá, vibrando por ele, diz, meu filho, incrível, você, como conseguiu se superar? Você já vai trabalhando a questão da disputa. A disputa não é com o outro, é consigo mesmo. Você tem melhorado a cada dia, porque você está criando o seu filho para ser feliz, não é para ter sucesso. É para ser homem de bem, não é apenas cidadão. O seu filho é para que ele possa alcançar a plenitude e não somente os recursos acadêmicos. Porque a academia está cheia de pessoas intelectualizadas, mas está pobre de contribuição no âmbito da emocionalidade e, sobretudo, na dimensão espiritual. Então, os pais, eles devem fazer esse investimento na amorosidade. Entre aspas, percam tempo com o filho de vocês, passeando, brincando, andando. Mas é estar com eles. Não é ele estar no equipamento, você está no outro. Ele está jogando e você está na revista. Ele está com os coleguinhas, você está com os seus colegas aqui conversando com as mães. Conversa entre mães, conversa entre pais. Não, é estar com ele, é ser com ele. E às vezes nós precisamos fazer isso, buscar aquele que é o mais conflituoso e fazer uma relação a dois. É o pai que sai com o filho só, não com todos os filhos, para estreitar a relação. Ainda essa semana vi uma jovem que quase não falava, e a mãe começou a trazer a problemática. Eu dizia, mas especificamente o que é que a senhora veio aqui? O que é que a senhora quer especificamente? Ela e o pai. Não, é porque ela quase não fala, a gente não sabe como chegar nela. Aí eu pedi para eles saírem, achando que a moça era autista, ela tinha 11 anos. Ela era mais normal que os dois pais juntos. Em 10 minutos ela traçou uma radiografia. Eu pedi que ela saísse, mandei os pais entrarem, aí começou. Quando a mãe gestou, o pai não aceitou a gestação. Uma inimizade outrora. São espíritas, eles compreendem isso. Uma relação de pai e filha distante, abismal. Um pai que é apenas a lei, a força e a surra. E a mãe que tenta se desdobrar sendo pai e mãe, não consegue sê-lo naturalmente. E uma filha que se defende, tratando o pai por ele, não chamava de pai. E a necessária intervenção, orientando os pais para que eles pudessem assumir a sua função. Eu disse, você vai sair para brincar com a sua filha. Você vai escolher um filho, vai você e ela, você deixa a irmã, deixa a mãe, vai você e ela. E comecei a levantar um cartel de movimentações, através do qual ele deverá reconquistar a filha que se perdeu dele, ou ele se perdeu da filha. Porque ele é o pai, é ele quem tem que dar o tom da aproximação. Mas para além da afetividade, quantos de nós, mesmo compreendendo a cultura que os nossos pais viveram, não fomos colocados no colo? Éramos beijados, em sendo homens, pelo nosso pai do sexo masculino? Quase sempre não, ou muito dificilmente. Mas o toque, a proximidade, o aconchego é tão fundamental na formação da personalidade, para que possamos ir construindo um ego capaz de poder estabelecer relações afetivas saudáveis, e não pela carência se entregarmos aos primeiros braços que acenam para mim. Em função da busca de um pai que eu não tive, eu me lanço para o primeiro homem, ou para a primeira mulher, que me acena com carinho. Eu penso que é amor, mas na verdade é carência, é falta. Eu tento fazer o processo de atendimento retroativo através do outro, e confundo-me se aquilo é amor. Às vezes também tem amor, mas às vezes nem tem amor. É apenas um buraco interno, mas para além do afeto. É necessário trazer a transcendência. Não tem sentido a educação de uma família espírita sem considerar que são espíritos reencarnados. E trazermos a visão da espiritualidade,
Trazermos a figura de Jesus como o ícone diante de tantos ícones que surgem nesses dias, tomando as telas das nossas salas de cinema, pontilhando nos games. Eles são os ídolos. E eu vou repetir, contei outrora aqui, essa experiência com meu neto Noah, em que eu vivi essa experiência. Ele é fissurado, nós somos o quintal dos Estados Unidos, então nós absorvemos a cultura norte-americana, o que é muito ruim em alguns aspectos, porque a gente tem que buscar aquilo que é bom e assimilar, ajustando a nossa cultura, e não buscarmos uma importação de uma cultura de uma forma selvagem. E fazemos isso nos games, por conta da tecnologia americana. E um dia eu estava com ele em pé, no meio da sala, e ele disse assim, eu disse assim para ele: você sabe quem é o maior super-herói do mundo? Ele disse: o Hulk. Eu disse: não. Ele disse: o Homem-Aranha. Eu disse: não. Ele disse: tu. Eu disse: o quê? Aí ele teve um insight, disse: já sei, o Deus. Eu disse: sim. Aí eu fiz o refinamento doutrinário. O Deus, o Filho de Deus, Jesus. Ele estava na época do Homem-Aranha, ele fazia assim, zi! Aí as pessoas que não tinham perna levantavam e saíam andando. Zi! O outro que não ouvia saía vendo. Zi! O outro que não via passava a ver. Zi! Andava sobre as águas. Aí fiz aquela cena teatral, estava de pé, inclusive, fui fazendo a mímica, porque a criança gosta de mímica. Eu fiz uma performance cênica naquele momento. 2 dias depois eu perguntei para ele: Noah, quem é o maior super-herói do mundo? Deitado na cama, ele disse: Jesus. Ele fazia zi! Aí começou a repetir o que eu disse, com a memória dele. Essa criança tem uma memória de elefante. E depois ele começou a inventar umas outras coisas, que eu não sei se ele é um apóstolo reencarnado, evangelho apócrifo. E começou a inventar na subjetividade infantil, e eu percebi o quanto ficou a figura de Jesus. Em qualquer tempo que você pergunte para ele quem é o maior super-herói, ele diz que é Jesus. Uma família, à luz do pensamento espírita, tem que estabelecer um vendaval cotidiano no circuito dos corações, trazendo Jesus à luz da percepção kardeciana, para favorecer, a partir dos princípios espíritas, o reenquadramento do Evangelho, nos suscitando uma educação que transforme-nos em pessoas melhores, em famílias capazes de ser unidas, a despeito dos conflitos, porque não ter conflito, não ter problema, isso é uma ilusão, na qual nós conseguimos fazer o bom combate na linguagem paulina, dentro do lar, sem romper. Não abandonamos a família, não abandonamos o filho, não abandonamos o pai, não abandonamos o avô, o neto, porque nós somos protagonistas de uma doutrina que nos faz crescer também na dor e no sofrimento. E asseguramos a nossa individualidade, a nossa performance evolutiva, e vamos adiante na direção do infinito, assegurando que mais tarde as novas conformações familiares possam trazer esse investimento que fez no passado fazer hoje a nossa família ser uma família espinheiro, mas que mais tarde pode ser uma família oásis que se abra para a humanidade, gerando bem-estar, cultura e bem-aventurança. Portanto, uma família que traga a figura de Jesus é de inteira importância e de fundamental necessidade nos dias atuais. E sem demora, precisamos que os corações, a partir de nós, que somos os adultos no processo da educação, possam ser permeados pelo Evangelho, para que a nossa educação integral faculte uma educação saudável, apontando numa direção evolutiva, através da qual não só os bens materiais, a intelectualidade, a escola, a ração alimentar, a grife das roupas sejam valorizadas, mas de que também o afeto, a afetividade, a espiritualidade, a oração, o evangelho no lar, o abraço possa comparecer. Porque se não amarmos os nossos filhos, nós estaremos armando os nossos filhos para mais tarde eles virem com uma Ferrari passar por cima de você. Por isso, os espíritos responderam a Allan Kardec: que efeito teria para a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família? E os espíritos responderam: uma recrudescência do egoísmo. Obrigado.